Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Olá, muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Seitonoye do Brasil. O modo feliz de viver é o que está sendo passado através dessas palestras, das práticas, das orações. Então, muito obrigado de todo o coração por estarem conosco, compartilhando esse modo de viver. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, ou então para você que está sempre conosco, nós sempre fazemos essa mesma solicitação. Por favor, interaja com esse vídeo através do curtir, do like que tem aqui perto da caixa do vídeo. Mande o link para outros amigos, interaja no chat, faça comentários no chat a respeito do que você está escutando, para que o mecanismo de pesquisa dessas palestras possa proporcionar que ela seja encontrada da melhor forma possível, para que ela seja, quanto mais comentada, os mecanismos de pesquisa dessas transmissões acabam fazendo com que ela fique ainda mais em evidência. Então, colabore conosco fazendo essa interação. E aí, se você quiser curtir, faça isso agora, não deixe para fazer no final que a gente acaba esquecendo mesmo, mas também é interessante se você compartilhar o link com outras pessoas. Isso você também pode fazer através da opção compartilhar aqui próxima do vídeo também, e você manda para os seus amigos, para os seus conhecidos, indicando essa palestra para que seja vista por outras pessoas também. É através dessa manifestação de amor das pessoas que estão conosco, que acompanham os nossos programas, que as palestras, as palavras, as orientações da Seitonoye têm se propagado cada vez mais. E para você que já tem o hábito de fazer isso, mais uma vez o nosso muito obrigado. Obrigado por nos ajudar a compartilhar com o mundo essas palavras boas, essas palavras de Deus, essas palavras positivas que fazem a vida seguir numa direção evolutiva, criativa, maravilhosa. Muito obrigada de todo o coração. Bom, hoje eu recebi da Superintendência das Atividades dos Educadores a oportunidade de falar sobre sexualidade e mitos, reeducar-se para educar. E nesse sentido, então, nós vamos falar um pouco sobre a questão da sexualidade, não tanto da sexualidade, mas a questão do gênero, o masculino, o feminino, a questão da expressão, não tanto entrando no mérito de como a pessoa se expressa, mas para que a gente entenda um passo além daquilo que é superficial. Às vezes as pessoas se apegam demais à aparência ou se apegam se apegam demais a teorias que vieram do passado ou preconceitos que foram estabelecidos por outras pessoas por N motivos, e aí acabam tendo um comportamento na vida cotidiana não condizente com a totalidade da sua perfeição, da sua personalidade, do seu potencial, tá? Então é disso que nós vamos falar um pouco hoje nessa palestra, mas também a gente vai relacionar isso com a educação dos filhos, o quanto essa visão, essa autovisão, essa visão das pessoas ao redor
podem também impactar na educação dos filhos, porque a visão que a pessoa tem de si mesma faz com que ela tenha também uma visão em relação a outras pessoas. Essa visão vai fazer com que ela tenha um determinado tipo de comportamento. Consciente ou inconscientemente, ela vai ter um comportamento que obedece a esse tipo de visão que ela tem acerca de si mesma. E, consequentemente, né, logo na sequência, então, vem a propagação do comportamento para aqueles que aprendem com essa pessoa, tá? Então, assim, é um assunto... Eu, particularmente, gosto bastante desse assunto. Os livros que foram selecionados para nós estudarmos hoje foram o volume 5 da coleção A Verdade, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Esse volume 5, ele faz parte de uma coleção que tem 11 volumes. E o volume 5 fala sobre mulher, tá? Então, fala sobre comportamento feminino, sobre valorização feminina, né? E até para a gente entender o que seria o verdadeiro empoderamento feminino. O outro livro que a gente vai utilizar, que eu também gosto muito, que foi indicado, é esse aqui do professor Keio Kanuma, chamado Educação do Renascimento. Esse é um livro que fala ou que traz soluções de educação da vida, como que a educação da vida que a Seiichi Onoye ensina, que é a educação que procura extrair naturalmente a potencialidade que já existe no interior de todas as pessoas, das crianças, dos adultos. E aí fala aqui especificamente sobre soluções de problemas que podem acontecer na escola, como rejeição escolar, ou então problemas de convívio familiar, ou ainda sobre o comportamento ou mau comportamento sexual dos adolescentes e até mesmo dos adultos, viu? E aí um livro que não seria o livro-texto de hoje, mas que eu acabei incluindo, e os senhores vão entender por quê, é o volume 29 da coleção A Verdade da Vida. O volume 29 também é um volume voltado para a mulher, ele chama-se Educação da Mulher, né? A Verdade da Vida é uma coleção de 40 volumes, cada volume ou a cada 2 volumes trata de um determinado assunto, e esse 29 é justamente a Bíblia da mulher, vamos dizer assim, também fala do comportamento da mulher, né? E talvez, se você estiver assistindo esse programa pela primeira vez, esteja pensando, nossa, mas por que tanto livro para mulher? Por que 2 livros para mulher? Será que vai falar só para mulher no dia de hoje? Não. Na realidade, a Seiichi Onoye tem muitas obras que são direcionadas para o público feminino. A Seiichi Onoye sempre entendeu que a mulher tem uma atuação fundamental, né? Não é o tema que nós vamos tratar hoje, mas a mulher tem uma atuação fundamental para a felicidade da humanidade. Então, as mulheres precisam ser realmente muito autênticas para que os homens também sejam muito autênticos e esse mundo seja realmente um mundo mais feliz, tá? Quem quiser saber por que as mulheres precisam ser autênticas e como ser cada vez mais autênticas, eu sugiro então que pesquisem esses livros. Todos esses livros que nós vamos utilizar no dia de hoje estão disponíveis na livraria virtual da Seiichi Onoye, que você pode acessar em livrariasni.org.br. Vamos lá de novo então? livrariasni.org.br. Estes livros, estas obras que nós estamos indicando e tantas outras estão disponíveis para que você receba em casa essas riquezas, tá? Eu sou uma pessoa que tem o hábito de comprar muitos livros. Eu gosto muito de ler, não gosto só de comprar não, eu gosto de ler também. E em relação a outros livros, eu tenho muitos livros sobre diferentes assuntos, né? Científicos, de ficção, enfim, tenho muitos livros. E aí o que a gente percebe é que o valor do livro da Seiichi Onoye, mesmo tendo um excelente acabamento, um bom número de páginas, tem um valor muito, muito pequeno mesmo, né? Se comparado a outros livros que estão aí disponíveis nas livrarias. E aí, quando você vai ler o conteúdo do livro, é que você se dá conta de quanto aquilo foi realmente uma pechincha, se é que a gente pode dizer assim. Porque além de ter um excelente acabamento e ter
boas folhas e ter uma quantidade excelente de folhas, o conteúdo é riquíssimo. Aliás, o conteúdo é de uma riqueza inestimável, porque é um conteúdo espiritual profundo que se renova a cada vez que nós lemos. Cada vez que nós relemos o livro, leu uma vez, você vai descobrir que ele é maravilhoso. Na segunda leitura, você vai descobrir, nossa, ele é ainda mais maravilhoso do que eu tinha percebido. E na terceira, e na quarta, e na quinta, e na 10ª, e na 20ª, você sempre vai descobrir uma coisa nova. Porque sendo um livro de cunho espiritual, você vai percebendo novas nuances a cada novo despertar da sua alma, tá bom? Então agora vamos iniciar o nosso estudo. E aí, já que a gente está falando sobre a questão da sexualidade, do gênero ou da forma de se expressar, então eu vou fazer primeiro uma introdução. Não é uma introdução longa, mas é um pouquinho histórica, tá? Então, todos nós sabemos que ao longo dos tempos, a forma de enxergar o valor do homem e da mulher foi se modificando, né? Num passado não muito remoto, as mulheres, por exemplo, elas não tinham os mesmos direitos dos homens, né? Mesmo ambos sendo seres humanos, a mulher estava destinada a uma condição inferior à do ser humano do sexo masculino, né? Naturalmente, nenhuma pessoa gosta de ser subjugada, independente do seu gênero, independente da sua linhagem familiar, independente da sua etnia, da sua condição social, da sua composição física, independente de qualquer coisa, ninguém gosta de ser subjugado, né? E nem é justo subjugar ninguém em qualquer situação. Então, essa maneira de enxergar a mulher como um ser inferior ao homem, né? Essa forma de enxergar o ser humano do sexo feminino como sendo inferior ao ser humano do sexo masculino, foi fazendo com que a humanidade, de uma maneira geral, tivesse um determinado comportamento. Todas as pessoas que se veem numa situação de subvalorização, acabam criando no seu interior uma insatisfação, é claro, né, com aquela situação de menor valor, vamos dizer assim, de ser vista como um ser de menor valor, que essa insatisfação pode levar para um quadro de pessoa que só reclama, mas também pode levar para um quadro de autossuperação, de demonstração de, olha, eu vou demonstrar que eu não sou isso que vocês esperam de mim, eu sou muito mais, eu tenho muito mais potencial que isso, né? E aí, o que nós fomos percebendo é que as mulheres, justamente por terem essa situação de serem taxadas, de serem rotuladas como seres de menor valor, foram gradativamente se empenhando mais e mais nas diferentes tarefas da vida cotidiana e em muitos casos que anteriormente, né, em muitas tarefas que anteriormente eram ditas apenas para pessoas do sexo masculino, as mulheres demonstraram haver muito mais habilidade do que o próprio ser humano do sexo masculino. Não porque o homem não tem a capacidade, não é isso, tá? Mas justamente porque existem diferenças de comportamento ou de características que podem ser mais ou menos favoráveis dependendo do tipo de tarefa a ser executada, né? E quando alguém está sendo, vamos dizer assim, estimulado, essa é uma boa palavra, né, para falar sobre o termo empoderamento feminino que a gente já vai comentar. Quando uma pessoa ou quando um ser vai sendo estimulado a crescer numa determinada direção, ele vai apurando as características necessárias que vão fazê-lo se aproximar cada vez mais daquele alvo que ele pretende, tá? Eu vou contar aqui uma história bem simples. Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar na Seiichi no Brasil, no Departamento de Educação dos Preletores.
Mas antes de trabalhar na Seitonoye, eu trabalhava numa empresa de análise de sistemas em que eu era a única pessoa, eu era a única funcionária que era da Seitonoye, né? Tinha lá católicos, tinha protestantes dessa ou daquela linha religiosa, e tinha lá um amigo que tinha ateu, né? Tinha espírita, e tinha lá um amigo que era testemunha de Jeová. É muito interessante porque a gente sempre conversava sobre coisas religiosas e tudo mais, não um querendo converter o outro, não, mas conversando com muito respeito, com muito carinho. E um dia ele estava falando que eles estavam construindo um novo Salão do Reino, lá no bairro onde ele morava. O Salão do Reino é o lugar onde eles se reúnem, né? Os testemunhas de Jeová. E aí, seria o que para nós da Seitonoye é uma associação local, né? E aí, como que eles estavam fazendo? Eles tinham feito várias doações, angariado durante muitos anos os valores, aí compraram o terreno e eles iriam erguer esse salão do zero. Eles fizeram um projeto com um amigo engenheiro que também fazia parte da igreja, e o arquiteto foi também um amigo que fazia parte da igreja, e aí compraram todos os materiais e os próprios irmãos iriam erguer a igreja. Olha que interessante. Olha o que ele me falou. Dani, todo mundo recebe o treinamento, tá tudo certo, porque nós não somos pedreiros ou mestres de obra profissionais, nós somos voluntários, mas a gente tem que fazer do jeito certo, porque o salão tem que durar para sempre, tem que durar o máximo possível. Então, todos foram treinados e todos estavam providenciando tudo. Olha que interessante que ele falou. Dani, tudo que requer minúcia, o engenheiro, o arquiteto e nós próprios começamos a perceber que precisa ser feito por mulher. E aí eu achei muito engraçado. Ele falou, por exemplo, nós podemos fazer muito trabalho pesado e as mulheres também. Mas a gente percebe que tudo que exige um olhar clínico, minucioso e detalhado, o engenheiro sempre pedia para que uma mulher fizesse. E no começo a gente ficava ressabiado. Ah, ela não vai saber. Eu já estou com a mão na massa, por que já não pede para eu fazer? E aí depois eles foram percebendo que, de fato, uma das características femininas é essa observação, é esse cuidado com os detalhes. E aí, depois de algum tempo, os próprios irmãos, aqueles que também não eram profissionais, quando precisavam de um olhar detalhado sobre alguma coisa, chamavam uma mulher. E aí esse amigo até brincou comigo. Ele falou, olha, vocês são chatas, né? E aí eu caí na gargalhada e ele falou, mas não é um chato ruim, vocês são chatas, mas é uma coisa muito boa, porque tá ficando tudo muito bom e a gente percebe que é pelo nível de exigência de detalhes que as mulheres possuem, ou seja, essa é uma característica feminina. Aí eu pergunto para vocês, será que só mesmo as mulheres são atentas aos detalhes? Todos aqueles que são detalhistas e observam pessoas que também são detalhistas ou perfeccionistas vão dizer, é claro que não, né? Embora seja uma característica feminina, nós podemos perceber isso em diferentes seres humanos. Da mesma forma, a força física não é apenas uma característica masculina. Embora a força seja uma característica masculina, né, de natureza masculina, não é de homem e mulher, de natureza masculina, que é uma força que avança, que é uma coisa que leva para adiante, ela não está presente apenas nos seres do sexo masculino, tá? Não sei se isso está ficando muito embolado, mas a gente vai explicar tudo agora, né? Então, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, como eu disse que eu ia falar do empoderamento feminino, né, eu vou fazer aqui uma pequena explicação. No passado, então, existia uma visão muito machista. Aliás, isso não é uma coisa de época, isso é uma coisa de comportamento, tá? Então, se alguém disser, mas ainda conheço pessoas que sejam machistas, é verdade, ainda existem, né? Ainda se expressam pessoas que têm essa mentalidade e aí é importante que a gente tenha um comportamento pleno para que nós possamos reeducar as outras pessoas também.
Qual é essa visão machista? É aquela que valoriza o ser humano do sexo masculino como sendo um ser superior. Em contrapartida a isso, foi iniciado um movimento chamado feminista, tá? Quando nós vamos fazer pesquisa, a gente encontra duas formas de explicar o movimento feminista ou o feminismo. Tem aquele que diz que o movimento feminismo é uma forma de valorização das pessoas do sexo feminino, no sentido de serem equiparadas, né, às pessoas do sexo masculino. A gente encontra esse tipo de definição. Aliás, esse é o que a gente mais encontra, mas muitas vezes na prática o que acontece é que algumas pessoas, com a desculpa de promover o movimento feminista ou com a desculpa de valorizar o ser humano do sexo feminino, pensam que precisam depreciar o ser humano do sexo masculino ou apenas demonstrar a superioridade feminina em relação ao sexo masculino. Ora, esse tipo de comportamento, se nós formos pensar bem, não difere muito do tipo de comportamento machista. Concordam comigo? Porque se disseram no passado que os homens, seres humanos do sexo masculino, eram superiores aos seres humanos do sexo feminino, para fazer realmente um movimento de máxima expressão do ser humano, não adianta agora nós dizermos não, pelo contrário, o ser humano do sexo feminino é que é superior ao ser humano do sexo masculino. Existe um princípio religioso que diz que tudo na vida precisa ter equilíbrio. Essa é uma palavra muito importante. Algumas pessoas me escutam falar dela com frequência. O que é o equilíbrio? Para tudo é preciso ter o equilíbrio de todas as coisas para que funcione bem, né? Então, por exemplo, quando você prepara uma comida, ela não pode ser só ácida, ela não pode ser só salgada, né? Puro sal. Esse equilíbrio é muito importante. Ou um outro exemplo, às vezes você não é muito ligado nessa coisa de preparar a comida, pense na sua vida cotidiana. Você precisa ter o esforço, mas também precisa ter o descanso, tá? Se você só descansar, depois de algum tempo o descanso perde o sentido, porque a verdadeira felicidade ou a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer da vida cotidiana ou do descanso é quando de fato houve o trabalho. E também só trabalhar sem o descanso não faz com que você tenha pelo trabalho o mesmo olhar de vigor, de prazer que teve ao iniciá-lo depois de ter descansado uma vez. Então, esse equilíbrio, né? Precisa ter a força? Sim, precisa ter a força, mas também precisa ter o envolvimento. Precisa ter a sabedoria? Sim, é necessário ter a sabedoria, mas também precisa ter o amor. Então, o equilíbrio dessas diferentes características é que vai fazendo com que esse mundo se torne equilibrado em todos os sentidos, né? No sentido material, no sentido do comportamento humano, no sentido das evoluções, etc, etc, tá? Então, se pendeu muito para um lado só, pode ter certeza de que alguma coisa está fora do normal. Essa falta de equilíbrio não é bacana. E aí, quando a gente fala do que vem a ser o verdadeiro empoderamento feminino, é o que a Associação Pomba Branca da Seitoneia do Brasil tem falado para nós com muito amor e com muita assertividade, é que o verdadeiro empoderamento feminino é a mulher descobrir o seu valor enquanto ser humano. E não simplesmente o ser humano que é superior ou inferior a isso ou aquilo, não. O verdadeiro empoderamento é a pessoa se dar conta de todo o seu potencial e utilizá-lo na direção daquilo que quer realmente alcançar, tá? Então, o verdadeiro empoderamento feminino, que é o que a Seitoneia nos ensina, é a descoberta feminina de que a mulher é filha de Deus, um ser completo, um ser perfeito, um ser com infinitas possibilidades e que pode, sim, de fato, trazer para si ou alcançar o destino de acordo com aquilo que realmente almeja, tá?
Mas sem mais delongas, então, vamos para o conhecimento do texto que está aqui no livro A Verdade, volume 5, como eu disse anteriormente, em que o Sagrado Mestre escreve o seguinte no prefácio do livro. Antes de batalhar pela libertação do homem ou da mulher, é preciso esclarecer a verdadeira natureza do ser humano, tá? Então, muito mais do que a gente pensar, esse é mais isso, aquele é menos aquilo outro, é preciso que a gente compreenda, é preciso que a gente esclareça qual é a verdadeira natureza do ser humano. E aí ele continua dizendo assim, ó, é desta interpretação correta que deve partir a libertação da mulher, né? Aqui ele está falando que, no livro, de uma maneira geral, ele fala que muitas mulheres desejam demonstrar o seu valor, mas não conseguem, não porque não tenham esse valor, mas porque não conhecem a potencialidade, a sua potencialidade na sua totalidade, enquanto ser humano e não apenas como mulher, tá? E aí ele diz assim, ó, não haverá uma real liberdade se continuarmos a limitar o espírito, libertando apenas o sexo e o corpo carnal. Ou seja, na época em que esse livro foi escrito, o direito autoral dele é de 1954, de lá para cá muita coisa mudou, e aí pensava-se que então o verdadeiro sentido de dizer, olha, eu sou uma pessoa autônoma, eu tenho autonomia sobre as minhas ações, era a exploração do próprio corpo carnal, dando esse corpo para quem quisesse, a hora que quisesse, independente da situação. E aí o Sagrado Mestre ele diz, olha, as coisas não são bem assim, não é isso que vai demonstrar que você tem autonomia da sua vida. Né? Pelo contrário, talvez você esteja dizendo, eu faço porque eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero, mas no instante seguinte de ter feito tudo do jeito que você queria, você se sinta muito vazio e ainda mais impotente do que se sentia antes, tá? E aí, o que nós entendemos a partir desse prefácio é que nós precisamos compreender que o ser humano é completo desde o princípio, né? O ser humano é um ser completo, ele é um ser humano. Está se expressando como um ser humano do sexo masculino ou feminino, mas é um ser humano. E aí eu queria compartilhar, então, o texto que está aqui no volume 29, que eu já apresentei antes, e está na página 28. Esse capítulo, ele se chama Sobre a expressão porque é mulher, tá? É claro que é utilizada essa expressão no sentido pejorativo, quando foi apresentado esse texto, mas a gente vai perceber que isso se aplica não só à mulher, mas também ao homem, tá? Olha só, tá escrito aqui, evite proferir palavras que criem complexo de inferioridade. Ao criar os filhos, deve-se criá-los como filhos de Deus e não como meninos ou meninas. Não se deve dizer às crianças do sexo feminino frases que contenham a expressão porque é mulher. E nem deve também, aqui não está, mas eu vou fazer uma paráfrase, né? E também não deve ser dito às crianças do sexo masculino porque você é homem, tá? Então eu me lembro que quando eu era bem novinha mesmo, criança pequenininha, na hora de educar, no jeito de me sentar, ou no jeito de falar, ou no jeito de caminhar, ou até mesmo os tipos de brincadeira, muitas vezes eu escutava dizer, não, sente-se assim porque você é uma mocinha. Era no sentido de, não só porque você já tem autonomia, que naturalmente as pessoas queriam sempre puxar para o lado da maturidade, né, mesmo desde tenra idade, mas também no sentido de dizer, os meninos não se comportam assim, mas as meninas sim, tá? Ou então, talvez no comportamento um pouco mais dócil, mais feminino, seja bastante utilizada essa questão do porque você é menina, porque você é mulher, porque você é mocinha, né? Mocinha acho que não se usa muito mais, né? Mas enfim. Os rapazes também, os meninos também, sofrem esse tipo de educação que faz uma coerção na criança, ou seja, olha, você engole o choro, você não pode chorar porque você é menino. E aí, sem notar, né, talvez o que o responsável esteja querendo dizer é seja forte,
Segure, seja firme. Isso não é motivo para chorar, não há necessidade de chorar. Ou então chorar não vai mudar o quadro que está se apresentando. Mas quando utiliza porque é menino, porque é menina, acaba criando um complexo de inferioridade de uma ou de outra forma, tá? E aí, pode fazer ou não pode fazer, tem que ser feito dessa ou daquela forma, não associe isso ao gênero, tá? Diga, não suba aí. Por quê? Porque subindo aí não tem esse móvel não tem estabilidade, você pode cair. E não dizer, por exemplo, não suba aí porque você não é um menino, tá? Deu para entender, né? Na verdade, é não suba aí porque não é seguro para você, né? E não é seguro para nenhuma pessoa, para nenhum ser humano. E não porque você é mulher. Ou não faça isso porque você é menino. Isso não existe, né? E aí o professor, ele continua dizendo assim, ó. Quanto mais cedo, ele está falando da mulher ainda, mas também casa com o comportamento masculino, tá? Quanto mais cedo ela a mulher, deparar em seu meio com influências e barreiras psicológicas que a obriguem a agir como mulher, está falando da criança, né, que está recebendo a criança do sexo feminino que está recebendo essa educação. Quanto mais cedo ela deparar em seu meio com influências e barreiras psicológicas que a obriguem a agir como mulher, maior será a sua tendência de evoluir apenas neste sentido, em vez de evoluir em todos os sentidos como ser humano. Antes da pandemia, um dia eu estava almoçando no refeitório da Seitianoye do Brasil com os amigos, né? A gente senta em mesas coletivas. E aí eu estava conversando com os amigos do RH, né? São pessoas com quem geralmente eu me sento na hora do almoço. E aí eu estava contando que o meu sobrinho, dos sobrinhos, ele é o mais novo. Agora eu já tenho um sobrinho neto, que é mais novinho ainda, mas dos sobrinhos é o mais novo, é o José Vitor. E lá na minha casa, a gente sempre deixou as crianças brincarem livremente. E lá na minha casa, eu não sei se vocês conhecem, a gente tinha um boneco que era para brincar de boneca, né? Ele era todo duro, ele era todo de plástico. Eu não sei se alguém passou por essa fase, mas quem passou vai saber do que eu estou falando. Os braços eram encaixados, então o máximo que a gente conseguia fazer de movimento com os braços do boneco era isso aqui, né? Podia até levantar para frente, para baixo. Se colocasse para trás, o braço se soltava do corpo, tinha que rosquear. Não era bem um rosquear tipo parafuso, mas tinha que rosquear até que ele encaixasse de novo. A perninha também. Ele era todo duro, sempre frio. Hoje não, né? Hoje as bonecas realmente parecem bebezinhos, mas naquela época era assim. Na minha casa, nossa família era constituída dos pais e 3 filhas, então cada uma tinha um boneco desse. E não sei por que 2 desses 3 bonecos foram doados para outras crianças, mas um deles ficou na casa. E aí, quando nasceu o José Vitor, que é filho da minha irmã mais velha, ele era bem pequenininho, ele brincava com o bebê. E o bebê, né, o boneco, ele brincava do quê? Que aquele boneco era filho dele. A teoria antiga, o mito anterior, né, a essa fase que nós estamos vivendo agora, é de que meninas brincam de boneca, meninas brincam de casinha, e meninos brincam de carrinho, meninos jogam futebol, meninos empinam pipa, né? Era assim que as crianças eram educadas. Mas ele brincava que aquele menino era o filho dele e a gente sempre deixou ele brincar. Inclusive o nome do filho dele foi ele que deu e o nome do filho era Boi. Né? A gente sempre se divertia com a história. Cadê o boi? Peraí que eu vou pegar. Aí ele trocava a roupa do boi, punha o boi deitado e falava, deita, deita boi. Agora o papai vai trabalhar. Ele era pequenininho de tudo. Até hoje a gente brinca, né? E a gente fala que ele precisa ter um filho e botar o nome de Boi. Vai ficar meio estranho, mas tá tudo bem. E aí eu estava contando essa história. E aí a Fátima, que é uma colaboradora do RH, ela tem um filho chamado Davi, que é o nome do meu sobrinho neto também. E aí ela disse o seguinte, eu acho que vocês estão certíssimos. Inclusive o meu filho Davi, ele tem brinquedos que são ditos de meninos e tem brinquedos que são ditos de meninas. E em casa nós chamamos apenas de brinquedos, tá?
E aí eu falei, como é isso? Ela falou, ele tem bola, ele tem carrinho, ele tem pipa, ele tem boneco de lutar, ele tem tudo isso. Mas ele também tem fogãozinho, tem pia, tem panelinha, tem boneco. Ele tem todas essas coisas. E aí eu falei, nossa, que bacana! E ela falou, sabe por quê? Porque meu filho precisa ser um ser humano completo. E quando ele for adulto, eu não quero que ele seja uma pessoa em que falta uma parte do desenvolvimento. Eu quero que ele seja um adulto que lave louça, que faça comida, que cuide do filho, que dirija o carro, que jogue bola. Entenderam? Isso é a sabedoria de deixar a criança crescer como ser humano. E não desde cedo e colocando na mente dela, tem que se comportar desse jeito porque é mulher, desse jeito porque é homem. Olha, se essa sabedoria tivesse sido aplicada com todos nós desde os primórdios, esse mundo estaria muito mais evoluído do que hoje. Porque a gente não precisaria ficar tentando demonstrar o próprio valor no sentido de eu não sou inferior ou superior. Se todos nós formos desenvolvidos nessa direção, todos nós vamos valorizar o desenvolvimento também nessa direção, tá? E aí vamos voltar aqui para o volume 5 da coleção A Verdade. É um assunto muito bacana, na minha opinião. Eu gosto bastante de estudar isso aqui. E aí o professor ele diz assim, ó, sobre esse desenvolvimento. Por que que o ser humano é um ser completo? Mas, Daniela, eu sou mulher, eu não gosto de algumas características masculinas. Tudo bem, Daniela, eu sou homem, eu não me sinto à vontade com algumas características femininas. Tudo bem, tudo isso faz parte do desenvolvimento. E o desenvolvimento não se limita a uma vida de 80, 90 anos, tá? É isso que está escrito aqui na página 200 do volume 5. Tá assim, ó. O homem, ser humano, né, é filho de Deus onipresente no universo e sua alma tem originariamente a natureza homogênea, sem distinção de sexo nem divisão entre positivo e negativo. Mas os fenômenos do mundo material foram planejados de modo que ocorra essa divisão para que mais tarde os opostos se unam e continuem o seu crescimento, tá? O que isso está querendo dizer, então? Que a alma humana, ela não tem sexo, ela é perfeita, ela é completa, homogênea, ela tem características masculinas e características femininas. Mas todas as vezes que nós reencarnamos nesse mundo material, nós vivemos experiências diversas para que essas diferentes características possam se expressar, se aprimorar, se desenvolver e nós crescermos como um todo, tá? Por isso, ninguém vai reencarnar para sempre e sempre como mulher ou sempre e para sempre como homem. Essa alternância é muito importante para que o ser humano se desenvolva como um todo. Desenvolver significa para que ele vá manifestando gradativamente essa natureza divina perfeita e completa que ele já possui, tá? E aí está escrito aqui na página 201. Quais são as características, então? As características masculinas são a força, o desejo de conquista, a iniciativa, a tendência dominadora, o narcisismo, a severidade, a sabedoria, tá? Essas são características masculinas, não quer dizer que são características dos homens apenas, tá? São características de natureza masculina, de força masculina, tá? E aí, quais são as características de natureza feminina? A flexibilidade, a receptividade, a elegância, a obediência, a amorosidade, a docilidade, a adaptabilidade, tá? Essas são características de natureza feminina. Só mulheres possuem essas características? É claro que não. Quanto mais o ser humano for desenvolvendo essas características várias ao longo das diferentes encarnações e aprendendo na convivência com os demais, tanto mais ele vai se desenvolvendo amplamente, tá? E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele também fala que isso não é assim tão engessado. Ah, essa pessoa ela tem força e ela só vai ter força, ela nunca vai ter a suavidade. Não é assim.
Ela pode ter força em alguns momentos e suavidade em outros. Significa o quê? Que ela tem desenvolvido características tanto de natureza masculina quanto feminina neste sentido, tá? Isso não quer dizer que ela se torne uma pessoa masculinizada, nem quer dizer que ela se torne uma pessoa efeminada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso não interfere definitivamente na sexualidade, na orientação sexual também dessa pessoa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá dando para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Se não tiver, tem que comprar o livro, tá? Então vamos lá. Aí o professor ele fala que, neste sentido, o casamento acaba sendo muito bom no processo de desenvolvimento. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de uma pessoa para nos casarmos, nós vamos atrair alguém que esteja na mesma frequência de vibração que nós, que é a lei de atração dos semelhantes. No entanto, ela terá características próprias, peculiares. E eu também terei as minhas próprias características, são peculiares a mim. E a convivência dessas diferentes características é que vai fazer com que cada um extraia o melhor do outro. Entenda que o relacionamento conjugal não é uma armadilha em que um fica tentando modificar o outro. Se você entrar num casamento com essa ideia, existe grande probabilidade do casamento fracassar. Se não houver uma mudança de comportamento, certamente o fracasso está vindo por aí, tá? Mas o que o professor Masaharu Taniguchi diz para nós é que justamente na convivência, na aceitação do outro como ele é, na observação dos seus comportamentos e no contato com esse tipo de comportamento, as potencialidades que não estavam tão desenvolvidas acabam sendo estimuladas. Um vai fazendo isso com o outro, por isso as pessoas crescem no sentido de se desenvolver e expressar ao máximo diferentes características, ainda mais quando se casam, tá? Existe muita gente que fala, nossa, depois que eu casei, eu me tornei uma pessoa muito mais para frente, uma pessoa muito mais esperta. Por quê? Porque às vezes, talvez enquanto vivia solteira, essa pessoa tinha um posicionamento mais retraído, mais observador, e aí foi conviver com alguém que tinha essa característica mais desenvolta, e pela observação, pela convivência, esse comportamento, essa característica de natureza masculina, que é uma natureza que toma a dianteira, né? Foi se desenvolvendo gradativamente, né? E aquela característica de natureza feminina que era da retração foi ficando um pouquinho mais equilibrada, né? Então, tem momentos que a pessoa continua sendo retraída, mas em outros ela tem a iniciativa. Deu para entender, né? Olha que bacana. E aí o professor ele fala aqui, ó, página 201. O desenvolvimento exclusivo de qualidades masculinas leva à perda de equilíbrio e traz o mal. É preciso acrescentar qualidades femininas para estabelecer harmonia e equilíbrio. Quando as características femininas são fortes demais, é preciso equilibrá-las com qualidades masculinas. E isso tudo só é possível dentro de uma única vida, ou seja, dentro de uma única reencarnação, através da vida conjugal. A vida conjugal faz com que ambos se influenciem mutuamente, homogeneizando suas personalidades, ou seja, uma geração de vida conjugal causa aí, vamos dizer assim, uma alavanca no desenvolvimento dessas características que existem no nosso interior como potencialidade, né? Existe lá como algo inato, mas que são estimulados pelo convívio, são estimulados pelo comportamento dessa outra pessoa que também é muito próxima, tá? Claro que isso não acontece só na vida conjugal, isso também acontece na vida familiar. Os nossos filhos também são estimulados nesse sentido. E se nós não tolhermos com a palavra, mas você é menino, você é menina, todos crescem em todos os sentidos, tá? Aí eu gostaria, então, nessa parte final, de compartilhar o texto que está, então, no livro Educação do Renascimento, que já foi falado antes, do professor Keio Kanuma, que ele fala, então, como deve ser o comportamento conjugal para fazer uma boa educação dos filhos, né? Talvez você seja já casado, ou mesmo que não seja casado,
você tenha seus filhos, esteja sempre se desafiando ou procurando se aprimorar no sentido de fazer com que os filhos cresçam bem. Existem diversas atitudes que nós podemos ter em relação aos filhos, né? O comportamento, o tipo de palavra, o tipo de pensamento que nós mantemos em relação aos nossos filhos, que fazem uma atuação direta. Mas na vida conjugal, que é o que a gente vai falar aqui agora, na vida conjugal, essa convivência conjugal, ela é muito absorvida pelos filhos. E essa é a dica que a gente vai dar agora, tá? Quem quiser dicas de como lidar com o filho, como se comportar em relação ao filho, eu sugiro alguns livros da Seichonoye, principalmente os volumes 13 e 14 da coleção A Verdade da Vida, tá? São livros que falam justamente de como lidar com o ser que você está educando. Mas sobre a teoria da vida conjugal, eu vou falar aqui que está na página 185. Pais felizes criam filhos felizes. Que lógico, né? Pais felizes criam filhos felizes. Existem pais que dizem, eu vivo muito infeliz e por isso eu quero pelo menos criar o meu filho feliz. Mas se os pais são infelizes, criar um filho feliz é mais difícil do que procurar agulha no palheiro. E aí o professor ele diz o quê então? Se os pais querem que os seus filhos sejam felizes, eles precisam ser felizes primeiro. Os filhos aprendem muito mais pelo exemplo, pela observação do comportamento dos pais, do que pela fala formal daquilo que devem fazer, tá? Então, se quer ter filho feliz, tem que ser feliz. E como é que tem que ser feliz para o filho ver que o pai está feliz? Tem que ser feliz na vida conjugal, tá bom? Aí o professor fala, então como é que faz para ser feliz na vida conjugal para demonstrar para o filho que tem que ser feliz? O pai e a mãe precisam ter, né, os pais precisam ter esse papel bem estabelecido. E olha que interessante que o professor fala aqui. Nesse método educacional, se o leitor estiver na posição de esposo, torne feliz a sua esposa, pois assim estará criando um bom filho. A mãe feliz cria um bom filho. O segredo para se tornar feliz a esposa é elogiá-la pelo menos uma vez ao dia. Olha a dica, hein, esposos? Elogiar a esposa pelo menos uma vez ao dia. Se a leitora estiver na posição de esposa e quiser obter resultado com a educação da vida, deve obedecer ao marido com sim dócil. Quando conseguir praticar o sim, é o sim mesmo, sabe? O sim dócil ao marido, qualquer problema será resolvido. Ou seja, o professor está dizendo aqui, como educar os filhos? Eduque os filhos num bom comportamento entre o casal, tá? Olha, o autor desse livro, o professor Keio Kanuma, era um educador e como teve contato com a educação da vida da Seichonoye, quando ele se casou, ele falou, vai ser maravilhoso, porque eu vou ter uma esposa nota 10, eu vou educá-la, ela vai ficar perfeita, vai ficar sem nenhum defeito, e aí nós vamos ter uma vida máxima. O que ele percebeu com isso? Que quanto mais ele tentava educar a esposa para que ela não manifestasse defeitos, tanto mais o relacionamento foi se tornando terrível, infeliz, insuportável. E aí, num dia, já que ele tinha conhecimento da educação da vida, ele se deparou com essa observação que ele acabou de colocar aqui. Maridos, elogiem a esposa pelo menos uma vez ao dia. Esposas, digam sim de coração para o seu marido. E aí ele falou, então é isso, eu tenho que elogiar minha esposa. Só que a situação já estava muito caótica. E aí o que ele fez? Meu Deus, como é que eu vou achar coisa para elogiar nessa esposa? Olha, ele diz, no começo foi tão difícil porque eu só conseguia enxergar defeito, a minha mente estava apegada nos defeitos dela. Mas depois que eu comecei a elogiar, eu comecei a aceitá-la como ela era e de fato aquilo que a princípio parecia ser um defeito para mim, acabou fazendo com que eu observasse como sendo o grande diferencial que me fez amar a minha esposa. E nós passamos a viver muito felizes, com o coração repleto de alegria e gratidão, e ela também começou a me tratar melhor. Olha que interessante, né? E aí o professor ele diz assim, ó, o poder do sim é realmente espetacular.
O sim, está falando da mulher agora, né? Do elogio é importante, mas agora ele está falando da importância de dizer sim. O sim é sinônimo de reverência, de veneração, e seu ponto máximo é a anulação do ego. Nada é tão poderoso, pois quando o ego desaparece, encaixa-se dentro do outro por completo. O sim é a força que transforma por completo o outro como desejar. Ou seja, quando você abaixa as armas, quando você amolece, quando você diz sim, quando você reverencia, aceita a necessidade do outro, nesse exato momento você entrou no coração do outro, né? E aí tem uma expressão que ele comenta aqui que chama-se Rainikopon, que quer dizer docilidade, sorriso e presteza. Gente, você já falou para alguém, fulano, e a pessoa responde, o que você quer? É a coisa mais terrível, né? Ô fulano, fala, o que você quer? O que você quer agora? Isso é muito triste, né? Mas quando a pessoa diz para nós, sim, pois não, o que você quer? Ou então vem ao nosso encontro, fala, você me chamou, a gente se sente atendido. É esse o sim que está dizendo aqui, tá? Mais uma vez, aqui ele diz, o esposo deve elogiar a esposa e a esposa deve dizer sim para o esposo. No entanto, vocês se lembram que essas são características de natureza masculina e de natureza feminina. A iniciativa é de natureza masculina e a docilidade do sim é de natureza feminina. No entanto, será que é realmente só o marido que pode elogiar a esposa e só a esposa pode dizer sim para o marido? Quanto mais completa vai se tornando essa relação entre os cônjuges, tanto mais essas características vão se misturando. Então, podemos entender que os cônjuges devem viver de forma harmoniosa, elogiando-se mutuamente e atendendo-se mutuamente com um sim dócil, tá? E por que isso é tão importante? Porque as crianças, os filhos, percebem essa atmosfera no lar e se comportam exatamente da mesma forma. Aqui conta a história de uma senhora chamada Sawa Yasue Sawa. E ela disse aqui que ela começou a frequentar as reuniões de estudos para mães da Seicho no Ie e ela aprendeu 3 dicas. Primeiro, deixe os defeitos como estão e não se empenhe na tentativa de melhorá-los. Deixe os defeitos como estão, não se empenhe na tentativa de melhorá-los nos filhos, né? Segundo, empenhe-se em descobrir 1 ou 2 qualidades do filho e escreva-as no quadro negro. Escreva também no diário de elogios, que é um caderno onde a gente vai registrando elogios para os familiares, tá? Terceiro, demonstre o seu amor ativamente. Quando o filho chegar da escola, antes de mandá-lo fazer a lição, abrace dizendo, estou muito feliz simplesmente pelo fato de você existir. E aí essa senhora, ela conta, essa senhora Sawa, que ela colocou em prática e que o comportamento das filhas foi se modificando, né? Ela diz que a escrivaninha da filha mais velha vivia bagunçada. E quando ela começou a abraçar a filha quando chegava da escola e parou de falar da escrivaninha da filha que estava bagunçada, a filha naturalmente começou a organizar suas coisas e arrumar a cama, que era uma coisa que ela também não fazia. E quando ela foi se empenhando cada vez mais e começou a viver com o marido, dizendo sim docilmente para o marido, mas não é sim da boca para fora. Ai, sim, tá, não. Um sim real. Vamos fazer tal coisa? Sim, marido, vamos fazer, que alegria, vai ser muito bom. As crianças começaram a prestar atenção nisso e a filha do meio, que tinha o hábito de, quando os pais chamavam, ela fazia, já vou. Vocês já viram o filho que faz isso? Já vou. A filha começou a ser muito prestativa. Então, quando os pais chamavam, ela começou a responder sim e ir ao encontro dos pais com um sorriso nos lábios. Ou seja, o comportamento dos pais se reflete no comportamento dos filhos. Se os pais querem ter filhos cada vez melhores, eles precisam, antes de tudo, se reeducar para poder demonstrar qual é o caminho que os filhos devem seguir. E aí o professor, ele continua dizendo assim, a vida sexual parece ser própria do corpo carnal, mas não é somente isso. O ajustamento sexual também depende da mente, pois é uma projeção do ajustamento mental.
Quando se consegue viver o verdadeiro sim, a vida, até mesmo a vida sexual, se torna maravilhosa. Então, até o entrosamento íntimo do casal está sendo refletida essa postura de valorizar as características uns dos outros, aprimorar as características um do outro, né, sendo cônjuges, de verificar essas características, valorizá-las, não tentar modificá-las e, ao contrário, fazer o seu próprio desenvolvimento com o estímulo que está sendo recebido desse cônjuge, tá? Como o nosso tempo está esgotado, numa outra oportunidade eu vou contar realmente o quanto a mudança do comportamento conjugal interfere na felicidade dos filhos, através de um relato que aconteceu na minha própria família. Minha mãe foi a primeira pessoa da família a vir para a Seichonoye, e de fato o comportamento dela fez a mudança do casal, e a mudança do casal mudou o lar. Um dia eu conto, não vai ser hoje, porque hoje a gente vai finalizar o nosso encontro fazendo uma oração então, né? Tanto para quem já é casado, quanto para quem deseja se casar, eu vou pedir então que acompanhe mentalmente essa oração do livro Orações Diárias. Vou mostrar aqui, não sei onde é melhor, peraí, aqui. Orações Diárias, volume 1. Nós já temos 2 volumes publicados, é o volume que tem a lombada de cor verde, tá? A última oração do livro chama-se Oração para despertar para o seu eu verdadeiro, o seu valor pleno de ser humano, tá? E encontrar a sua alma gêmea, que é essa pessoa que você se aproxima, passa a compartilhar a vida para que juntos possam crescer, tá? Então, tanto quem é casado, quanto quem está procurando a sua alma gêmea, por favor, preste atenção nessa oração com o coração aberto para aqueles que já são casados valorizarem ainda mais o seu cônjuge, e aqueles que são solteiros valorizarem desde o primeiro momento, tá? Vamos lá. Oração para despertar para o seu eu verdadeiro e encontrar sua alma gêmea. Eu agora me assento diante de Deus e visualizo a preciosidade de ser um filho de Deus. Querido Deus, muito obrigado. O fato de ser seu filho significa que sou o seu sucessor, eu sou o sucessor de todas as suas virtudes. O Senhor expressa a beleza diversa, o amor da doação mútua e a sabedoria da coexistência e coprosperidade mútua em todo o universo. A minha capacidade de perceber isso vividamente, compreender e ter empatia profunda com isso, é porque dentro das profundezas da minha mente estão as mesmas virtudes que as suas. Esta é a verdadeira essência do Filho de Deus de dentro de mim. Eu agora conscientizo claramente a preciosa essência das profundezas mais íntimas do meu ser. Eu fico emocionado pela sabedoria da lei que permite o universo, que permeia o universo, porque minha essência é da mesma natureza que a sabedoria que permeia o universo. Sinto o amor dos pais e dos filhos, o amor para com os meus vizinhos, o amor para com a minha namorada ou namorado, o amor do meu cônjuge, o amor dos meus irmãos e o amor para com o meu país ou o seu povo, porque sou um com eles na essência das profundezas mais íntimas do meu ser. Eu considero não só a humanidade, mas tudo na terra, incluindo plantas e animais, muito queridos, porque a vida de todos eles e eu temos a mesma origem. Eu não sou uma existência fraca, solitária, encerrada dentro de um simples corpo físico pequeno. Porque eu estou contigo, que sois a sabedoria, o amor e a vida que permeia o universo, eu sou um no Senhor com todas as existências do universo. Olhando apenas o corpo físico, é como se eu estivesse separado de tudo além de mim. Mas dentro da essência das profundezas mais íntimas do meu ser, que é sabedoria, amor e vida, de um abençoado Filho de Deus, conectado com todas as existências do universo. Se ainda não encontrei o parceiro da minha vida, é porque eu esqueci que já me foi dado tudo dentro da essência das minhas profundezas mais íntimas. E acredito que o simples eu físico é meu eu verdadeiro. É porque eu me esqueci da existência espiritual e sinto que eu sou somente uma existência física.
No sentido físico, todos os seres humanos são indivíduos separados uns dos outros e sozinho. Os corpos físicos de namorados, cônjuges e irmãos são separados. Se sentimos que o corpo físico sou eu, todos os relacionamentos são temporários e momentâneos. O vazio vindo desse tipo de solidão e de relacionamentos momentâneos emite uma atmosfera sombria, negativa ao nosso redor. Embora a pessoa que vai se tornar nosso cônjuge possa estar perto, essa atmosfera negativa não permite que essa pessoa se aproxime de nós e faz com que aqueles que se aproximam se sintam desconfortáveis. Entretanto, eu agora percebi que os seres humanos são filhos de Deus e são um em Deus, com todas as existências, e, portanto, não estou mais ligado à solidão e não me tornarei escravo de relações momentâneas. Eu sou um filho de Deus, essencialmente livre, e sou um Buda que foi libertado de todas as limitações. Eu nunca estou solitário, e sou um com todas as existências, em uma relação permanente, estável. Isso não é no sentido físico, mas é a imagem verdadeira do meu eu espiritual. Querido Deus, eu agora reconfirmo a minha imagem verdadeira que é de um filho de Deus. Dentro de ti, sou um com tudo e declaro que sou um filho de Deus que está em felicidade infinita. Eu declaro isso do fundo da minha alma. Essa é a verdadeira oração e palavras que falam da imagem verdadeira. É impossível que as orações verdadeiras não sejam ouvidas. Quando eu despertar para esta verdade, ser humano, filho de Deus, minha personalidade de forma mais natural, na forma mais saudável, será expressa alegre e despreocupadamente. Essa alegria e naturalidade atraem a pessoa mais adequada para ser meu cônjuge, minha alma gêmea. Uma alma gêmea não é uma relação na qual um complementa o que falta no outro. A vida conjugal não corresponde a duas metades que se juntam para se tornarem uma, mas é o encontro de duas pessoas, cada uma como um indivíduo, porém no verdadeiro sentido, sendo natureza de Deus e natureza de Buda. A vida conjugal é para desenvolver seus potenciais e, exibindo suas características individuais, crescer, tornando-se 5 ou mesmo 10. Não se trata de corpo físico, matéria ou fortuna. Aquele que é co-desenvolvedor da natureza de Deus, natureza de Buda, dentro das profundezas do eu, e que é indispensável para o desenvolvimento espiritual de alguém, é chamado de alma gêmea. Minha alma gêmea já está lá. Minha alma gêmea está aqui agora. Quando a essência nas profundezas mais íntimas da minha alma começar a brilhar radiantemente, você responderá a essa reverberação e aparecerá. Você está me chamando em Deus. Ao viver uma vida como filho de Deus, adequada a você, eu vou lhe encontrar sem falha. Isso é porque já somos um em Deus. Querido Deus, agradeço sinceramente por ter me dado esta preciosa conscientização. Muito obrigado. E assim, com grande alegria, nós finalizamos a mais essa transmissão da Seiichi no Ie do Brasil. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Estamos orando sinceramente para que seja cada vez mais feliz. Muito obrigada. Já está à sua disposição o primeiro livro de receitas da história, publicado pela Seiichi no Ie do Brasil. É a obra Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais do que um maravilhoso cardápio ricamente ilustrado, a publicação também traz apontamentos técnicos sobre uma alimentação adequada e saudável, com indicação de bons hábitos alimentares que levam a uma excelente qualidade de vida. Com pratos doces, salgados, representativos de várias culturas presentes no Brasil e cheios de significados, o menu traz de suflês a pudins, de bolos a macarrões, de saladas a sopas, tudo com imagens literalmente de dar água na boca.
Separado em capítulos que são abertos por textos sobre o aspecto espiritual da alimentação e com dicas nutricionais de especialistas, o livro apresenta a importância de consumirmos produtos orgânicos e da própria região, quais são os hábitos alimentares mais adequados na infância, por que devemos evitar desperdícios e como fazer de cada refeição um momento alegre, saudável e prazeroso, além, claro, de nutritivo. Vale destacar que a maioria das receitas é vegetariana, com base no incentivo ao não consumo de carne que a Seichonoye vem promovendo em favor da construção da base de uma nova civilização, com menos fome e uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Acesse www.sni.org.br em nossa loja virtual ou de telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigada e bom apetite!